Vamos entrar em um assunto que está diretamente relacionado aos rumos do nosso país a partir de 2022, quando ocorrerem as próximas eleições. Vamos dar foco no âmbito federal, Presidência da República, deputados federais e senadores. Vamos começar essa resenha comparando os dois candidatos que estão melhor situados de acordo com as sondagens efetuadas pelos institutos de pesquisa. Estas organizações buscam informações junto à população para saber em que candidato os eleitores estariam inclinados a votar em cada momento. Nosso foco é o próximo provável eleito para a presidência da República. Os dois candidatos mais cotados pelo resultado das pesquisas são o atual presidente da República, Jair Bolsonaro, que está sem partido, e o ex-presidente da República, entre os anos de 2003 e 2010, Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores. Vamos tomar como base as pesquisas realizadas entre março e agosto de 2022. Em março, Lula tinha 25% de intenções de voto, Bolsonaro tinha 27%. Em abril, Lula foi para 29%, Bolsonaro foi para 28%. Em maio, Lula manteve os 29% e Bolsonaro chegou aos mesmos 29%. Em junho, Lula passa para 32% das intenções de voto e Bolsonaro recua para 28%. Em julho, Lula vai para 38% das intenções de voto e Bolsonaro mais uma vez recua para 26%. E em agosto, Lula chegou a 40% das intenções de voto e Bolsonaro ficou com 24%. Só para não ficar dúvidas, a fonte dessa pesquisa é a consultoria financeira XP, que é um dos maiores representantes do mercado financeiro no Brasil e, obviamente, não tem interesse nenhum em defender os candidatos não liberais. Começamos aqui a traçar um paralelo muito interessante entre estes dois candidatos. O atual presidente Bolsonaro vem numa curva descendente, mês a mês, em seu percentual de intenções de voto. Entre março e agosto, entre subidas e descidas, perdeu 3 pontos percentuais. Chegou no auge em maio, com 29% das intenções, e fecha essa série em agosto com 24%. Isso significa que ao longo do caminho perdeu 5% de intenções de votos. Na outra ponta da mesa está Luiz Inácio Lula da Silva, cuja trajetória vem sendo o oposto da de Bolsonaro. Ou seja, a cada mês o número de eleitores que declaram seu voto no ex-presidente só aumenta. Saiu de 25% em março para 40% em agosto, um acréscimo de 15 pontos percentuais. É muita coisa. E quando nós transformamos esses percentuais em número de eleitores, nós vamos chegar às seguintes cifras. Considerando uma conta redonda que o Brasil tenha 150 milhões de eleitores. 40% de 150 milhões de eleitores, que é o percentual das intenções de voto em Lula, representam 60 milhões de votos. Os 24% da intenção de voto em Bolsonaro representam 36 milhões de eleitores. E aí ainda sobram 34%, 54 milhões de pessoas que ou vão votar branco, ou vão votar nulo, ou vão votar em outros eventuais candidatos, ou não disserem quem vão votar. Então, só para vocês terem um comparativo, Lula tem 40% de percentual de votos, Bolsonaro 24% e os indecisos são 34%, 10 pontos percentuais acima do índice de Bolsonaro e 6 pontos percentuais abaixo do índice de Lula. Obviamente, quando houver o segundo turno, esses números vão mudar, porque você só vai ter Lula ou Bolsonaro para escolher, e aí as pessoas votam em Lula ou votam em Bolsonaro ou não votam em ninguém.
A pesquisa foi além. Ela avaliou um segundo turno entre Lula e Bolsonaro, os dois candidatos mais bem cotados. E aí são os seguintes os números. Lula tem 51% dessas intenções de voto e Bolsonaro 32%. Ou seja, os 2 percentuais somados de Lula mais Bolsonaro perfazem 83% do colégio eleitoral. Então, aqueles 34 anteriores caíram pela metade. 50% daquelas pessoas que não votariam nem em Lula, nem em Bolsonaro, ou talvez em ninguém, agora resolveram que vão votar em Lula ou em Bolsonaro. E aí vão ficar assim o número das eleições. Lula, 51% das intenções de voto, representam 76 milhões e 500 mil votos. Bolsonaro, com 32%, representa 48 milhões e 800 mil votos. E os votos brancos e nulos, abstenções, 17%, representam 25 milhões e 500 mil votos. Ou seja, Lula tem mais votos sozinho para ele, a favor dele, do que Bolsonaro, brancos e nulos e abstenções somados. Na evolução do processo eleitoral, temos basicamente 2 caminhos a seguir. As intenções de voto dos candidatos, elas aumentam, se estagnam ou diminuem. Nesse cenário, algumas correntes políticas estão defendendo uma chamada terceira via, onde seria um candidato diferente de Lula ou de Bolsonaro. O problema é que até hoje, nenhum dos postulantes a essa terceira via conseguiu passar de 10% das intenções de voto. Então, a eleição continua polarizada entre Lula e Bolsonaro. Vamos fazer uma análise desses números. Por que o Bolsonaro vem perdendo votos? Eu considero 4 fatores como primordiais. Fator 1. Ele passou 1 ano e meio do mandato dele, o primeiro ano e meio de mandato, pregando o fechamento do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional e das instituições. Fator 2. Num período em que o Rodrigo Maia foi presidente da Câmara dos Deputados, por conta da necessidade de avançar com a pauta liberal, o Rodrigo Maia até conseguiu conviver bem com Bolsonaro e os trabalhos foram avançando. O Congresso Nacional trabalhou muito mais do que o presidente da República, porque tentou colocar a agenda política para andar, no que foi possível. Fator 3. Quando o Rodrigo Maia saiu da presidência e foi substituído pelo Arthur Lira, o Arthur Lira começou a espremer o Bolsonaro para mudar a forma de se relacionar com o poder executivo. E aí começou a conquistar cargos, o Bolsonaro teve que se render para o tal do Centrão, e a partir daí nós vimos aí algumas coisas bem obscuras acontecendo na República Brasileira. O quarto fator é esse tempo todo o Bolsonaro entrando em rota de colisão com a República, pregando golpe, pregando o desmonte do Estado Democrático de Direito, enfim, tentando criar um caos na República e na democracia do Brasil. A população pode não entender da ciência da economia, mas sabe mensurar se está comendo bem, se está tendo mais ou menos tranquilidade no seu dia a dia, se o país funciona melhor, como é que está a evolução do preço da cesta básica, dos combustíveis e etc. e tal. E isso no governo Bolsonaro, os números, isso não é direita, não é esquerda, isso não é pró ou contra Bolsonaro, é matemática. Os números, todos eles mostram uma incompetência de governo que está transformando o Brasil numa república caótica. As pessoas não conseguem ter certeza se vão ter comida na mesa amanhã. Pelo menos a grande maioria da população brasileira. Isso chama-se insegurança alimentar. Isso tinha sido banido no governo do PT. Então, por que o Lula cresce? Depois daquelas histórias todas de Lava Jato, da corrupção, aquela doideira toda, o quadrilhão do PT. E por que o Lula continua crescendo? O ex-presidente deixou o governo com mais de 80% de aprovação em 2011. Não pôde concorrer contra Bolsonaro em 2018,
pelas razões que já conhecemos, né? Lava Jato, enfim, aquela história toda. À medida que a situação jurídica do Lula foi mudando e as verdades sobre o golpe da Lava Jato aparecendo, a população de Lula vai retornando aos patamares históricos. Os resultados do governo Lula e o comparativo com os demais presidentes estão em um vídeo deste canal intitulado Governança. Quando saímos da retórica criminosa que determinados setores deste país insistiram em levar a público, o que resta sobre esta figura? Nos últimos 25 anos, foi o melhor governante que o Brasil já teve. Então, em que se ampara a resistência contra o nome de Lula por uma parcela da sociedade brasileira? Toda aquela história de que os comunistas vão tomar conta do mundo não se mantém mais como argumento político. E o mais interessante para as populações, seja de que país for, é se elas vão viver um estado de bem-estar social. O modelo capitalista é elitista e excludente. O modelo de governança mais social, e notem, modelo de governança mais social não tem nada a ver com o comunismo. Comunismo não é um sistema de governo. Sempre lembrando isso. Esse modelo de governança mais social é um modelo que proporciona, por exemplo, educação e desenvolvimento para as populações. Isto se confronta com as separações sociais impostas pelas pessoas que se sentem diferentes. É hora das pessoas que são maioria fazerem valer sua vontade contra as que são minoria. Esse é o espírito da democracia. A democracia é exercida dentro da sociedade, principalmente através da apresentação e discussão de propostas para o bem-estar social geral. E deve sempre prevalecer a vontade da maioria, por uma razão muito simples: serão sempre os mais afetados. Existe uma outra retórica usada contra o governo Lula que está relacionada com o seu governo e o mercado financeiro. Vou reproduzir aqui alguns trechos de uma matéria publicada no The Intercept Brasil, assinada por Alexandre Andrada e publicada no dia 28 de setembro de 2018, pouco antes das eleições que elegeram Bolsonaro. Ele se reporta a um documento chamado Ruptura Necessária, que foi publicado em 1989 pelo PT. Esse trecho dizia, abre aspas, a implementação de nosso programa de governo para o Brasil, de caráter democrático e popular, representará uma ruptura com o atual modelo econômico, fundado na abertura e na desregulação radicais da economia nacional e na consequente subordinação de sua dinâmica aos interesses e humores do capital financeiro globalizado. Fecha aspas. Aí ele continua, abre aspas, o medo se generalizou. O risco Brasil, que em março de 2002 estava na casa dos 760 pontos, chegou a quase 2.500 em março de 2003. Dispararam também a cotação do dólar, a inflação corrente e as expectativas de inflação. Fecha aspas. O Lula começou a governar em 2003 com tudo isso contra ele. Mas o que ele fez? Então vamos continuar. Entre os anos de 99 e 2002, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, o PIB cresceu a uma taxa média de 2,3% ao ano. Durante os dois governos de Lula, esse crescimento variou entre 3,51% e 4,64%. A taxa Selic saiu de 25% em janeiro de 2003, primeiro ano de governo de Lula, para 8,75% no final de 2009. A dívida externa era de 15,7% do PIB em 2002. Em 2010, ela era menos 10%. Ou seja, o Brasil tinha mais reservas no exterior do que tinha de dívidas. As reservas em dólar saíram de 30 bilhões em 2002 para 280 bilhões em 2010. O índice da Bolsa de Valores de São Paulo, o Ibovespa, que mede as transações no mercado de ações, em janeiro de 2003 era de 10 mil pontos. Em maio de 2008 já era de 73 mil pontos. E quando Lula passou o governo para Dilma, esse índice fechava com 67 mil pontos. O lucro do Banco Itaú cresceu 5 vezes entre 2002 e 2010. Essas são as informações contidas
na reportagem do Intercept. O link da íntegra para a reportagem está no vídeo dessa resenha. Façamos a seguinte pergunta: será que o mercado financeiro tem medo do Lula? Será que o mercado financeiro deve temer o Lula? E para finalizar, quem dentro da sociedade brasileira pode dizer que um Lula é um inimigo da governança e do bem-estar social do país?